Se existem super-heróis, o Brasil perdeu um dos seus. As manhãs de domingo nunca mais foram como as vividas no final da década de 80, início de 90. Um herói com nome e sobrenome. Apresentaremos um pouco da vida e os feitos do piloto Ayrton Senna. Mas antes, galera, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe seu like. Bora pro vídeo. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960 e veio a falecer no dia 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, circuito de Imola, na famosa e controversa curva Tamburello. O piloto brasileiro, tricampeão de Fórmula 1, começou sua carreira aos 13 anos competindo no kart, em 1973. Foi bicampeão paulista em 1974 e 1976. Foi bicampeão sul-americano em 1977 e 1980. Foi tricampeão brasileiro em 1978, 1979 e 1980. E vice-campeão mundial por 2 vezes, 1979 e 1980. Iniciou em carros tipo Fórmula 1 em 1981, vencendo as Fórmulas Ford 1600 e 2000. Em 1983 foi campeão britânico de Fórmula 3, batendo vários recordes. Seu desempenho abriram as portas da Fórmula 1. Sua primeira aparição na categoria se deu no Grande Prêmio do Brasil de 1984, pela equipe Toleman Hart. Senna pontuou em 5 corridas, fechando o ano com 13 pontos e a 9ª posição na classificação geral dos pilotos. Em 1985 foi para a equipe Lotus Renault, pela qual venceu 6 grandes prêmios ao longo de 3 temporadas. Em 1988 foi McLaren Honda, juntou-se ao francês Alain Prost, com o qual teve grande rivalidade. Senna venceu 8 etapas daquela temporada e sagrou-se campeão mundial pela primeira vez. Em 1989, Prost foi o campeão com uma polêmica final, que resultou na segunda colocação de Senna. Ambos corriam pela McLaren. Em 1990, Senna retoma o título e se torna bicampeão, ainda pela McLaren. Em 1991, vence novamente aos 33 anos e se torna o piloto mais jovem a conquistar um tricampeonato na Fórmula 1 até então. Em 1992, Senna terminou o ano em 4º lugar, marcando 50 pontos, obtendo 3 vitórias. O campeão foi o britânico Nigel Mansell e o vice-campeão italiano Riccardo Patrese, ambos da Williams. Em 1993, Senna foi vice-campeão, vencendo 5 corridas. Alain Prost, correndo pela Williams, terminou com o título, obtendo 7 vitórias. Senna transferiu-se para a Williams em 1994, onde disputou apenas 3 etapas, a última sendo o Grande Prêmio de San Marino, onde se acidentou e acabou falecendo. Ao todo, Senna participou de 161 grandes prêmios na Fórmula 1, alcançando 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas. Sua morte, assim como o funeral e o velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil, bem como repercussão mundial. Em pesquisas feitas com jornalistas especializados, pilotos e torcedores, foi amplamente considerado o melhor piloto da história da Fórmula 1 e um dos maiores automobilistas de todos os tempos. Em 1999 foi eleito pela revista Isto É, o esportista do século XX do Brasil. No auge de sua carreira, era considerado o maior ídolo brasileiro, posto que mantém mesmo depois de décadas após a sua morte. Agora, listaremos alguns dos feitos que fizeram e farão Ayrton Senna ser lembrado eternamente. Mônaco, a corrida encerrada em 1984. Pilotar um carro de Fórmula 1 em Mônaco é uma experiência única, porque a pista é muito estreita, é um desafio fantástico. Você tem de decidir tudo nas entradas das curvas, não há espaço para erro. Nenhum outro circuito de rua é tão perigoso e de ultrapassagem quase impossível. Imagine isso debaixo de chuva, como percorreu os 3.300 metros de extensão. Senna largou na 13ª posição no GP de Mônaco de 1984, debaixo de forte chuva. Passou diversos adversários, descontando de forma impressionante a diferença para o primeiro colocado, o piloto Alain Prost. Mas uma decisão polêmica, para não usar outra palavra, a direção de prova acabou interrompendo a corrida na volta 32. Senna chegou a ultrapassar e ficar em primeiro, mas em caso de bandeira vermelha, vale a volta anterior, e a vitória ficou com Prost. Foi a primeira amostra do que estava por vir. O Rei da Chuva, 1985. Em 1985, o Brasil comemorou pela primeira vez uma vitória de Ayrton Senna. A primeira das 41 vitórias de Senna na Fórmula 1 chegou debaixo de muita chuva. Era o nascimento do Rei da Chuva. Na segunda corrida da temporada de 1985,
Era apenas o segundo ano de Ayrton na principal categoria do automobilismo mundial. Pilotando a clássica Lotus preta, Senna fez, sob condições muito adversas, a corrida que ele mesmo considerou a melhor de toda a sua carreira. O circuito de Estoril, em Portugal, viu um jovem piloto, então com 25 anos, fazer a pole position no sábado, deixando Alain Prost em segundo. Mas o melhor estava por vir. Foi no domingo, debaixo de uma tempestade que castigou a pista ao longo de toda a corrida, que Senna liderou de ponta a ponta. Dos 25 carros que iniciaram o GP, apenas 9 cruzaram a linha de chegada. Tamanha dificuldade de pilotar naquela situação. Em comentário para a BBC, o ex-campeão mundial James Hunt disse: com o talento que Senna mostrou em Monte Carlo no ano passado, naquelas condições terríveis, quando ele absolutamente guiou o Toleman como um controle maravilhoso, eu não acho que realmente importa o que a Lotus realmente é. Ele tem um talento prodigioso. Sem trocar pneus. 1987. O piloto venceu o circuito de rua de Detroit simplesmente sem trocar os pneus. O GP era um dos mais complicados do calendário da Fórmula 1 nos anos 80. Entretanto, Senna venceu também a lógica e venceu a corrida, sem fazer nenhum pit stop nesse GP de 1987. Pilotando a Lotus amarela, Ayrton Senna venceu essa corrida nos Estados Unidos com 33 segundos de vantagem para Nelson Piquet, o segundo colocado. A primeira vitória em Interlagos, 1991. Como sempre, o herói brasileiro não desistia fácil, e o piloto encarou com coragem um problema na transmissão de marchas da sua McLaren, no GP do Brasil. Mesmo com essa dificuldade, Ayrton seguiu em frente e levou o carro no braço, e conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Uma vitória histórica, que teve até invasão de público no autódromo para comemorar junto com o grande campeão. Mais um momento emocionante da história desse mito das pistas. A volta perfeita, 1993. Em 11 de abril de 1993, Donington Park foi palco de uma das mais espetaculares imagens da história da Fórmula 1. Ayrton Senna deu show na pista britânica e venceu com direito a uma primeira volta incrível, ao pular da quinta posição para a primeira. Denominado GP da Europa, o circuito recebeu pela primeira e única vez uma corrida da categoria máxima do automobilismo. Senna conhecia a pista por ter corrido ali em categorias inferiores. O tradicional clima inglês variava com nevoeiro e chuva durante o dia. A pista estava úmida e escorregadia. Para a corrida, a superioridade da Williams colocou Alain Prost e Damon Hill na primeira fila do grid, seguidos por Michael Schumacher pela Benetton e Ayrton em quarto. Senna caiu para o quinto e pouco antes da primeira curva, Schumacher o fechou e quase jogou para fora da pista. O brasileiro se recuperou e em uma bela manobra aplicou um drible no alemão e tomou-lhe a quarta posição. Segundos depois partiu para cima de Wettering e ultrapassou por fora em uma curva, pulando ao terceiro lugar. Na sequência, tomou para si a preferência da curva, realizou a ultrapassagem por Damon Hill e foi-se embora à caça de seu arquirrival. Rapidamente encostou em Prost, pegou o vácuo e colocou de lado. Senna retardou a freada para entrar na curva, contornou por dentro o cotovelo, curva de 180 graus, e completou a linda manobra para assumir a liderança e registrar aquela que, para muitos, é considerada a melhor volta da história da Fórmula 1. Detalhe: mesmo com a pista molhada, o brasileiro largou com pneu slick, com postos adequados para a pista seca. Outra grande sacada foi realizada na volta 57. O piloto consultou previamente a direção de prova e não recebeu nenhuma contrariedade para concretizar o feito. Na volta em questão, passou pelo pit lane, ou seja, pelos boxes, e baixou seu tempo em 2 segundos e anotou a volta mais rápida do dia. Senna chegou a colocar uma volta de diferença para Damon Hill, segundo colocado, mas administrou o restante da corrida e conduziu sua McLaren a mais uma vitória marcante. A atuação de Senna rendeu uma placa escrita "A melhor volta do século", assim como esta placa, a McLaren MP4/8 e a bandeira do Brasil que o piloto exibiu após o triunfo estão expostas no Museu do Circuito de Donington Park, em uma ala dedicada inteiramente ao brasileiro. A McLaren da obra-prima de Ayrton foi adquirida por Tom Westphal, proprietário do autódromo, falecido em 2009. Bernie Ecclestone, ex-CEO da Fórmula 1, considerou a corrida de Donington Park o maior dia da carreira de Ayrton Senna e chegou a tentar comprar aquele carro, mas o proprietário não fez negócio. Curtiu o vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.